Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 67, regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Da liberdade de manifestação do pensamento e da informação. É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias por qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou classe. O disposto neste artigo não se aplica a espetáculos e diversões públicas, que ficarão sujeitos à censura na forma da lei, nem na vigência do estado de sítio, quando o governo poderá exercer a censura sobre os jornais ou periódicos, e empresas de radiodifusão e agências noticiosas nas matérias atinentes aos motivos que o determinaram, como também em relação aos executores daquela medida. É livre a publicação e a circulação no território nacional de livros e de jornais e outros periódicos, salvo ser clandestinos ou quando atentem contra a moral e os bons costumes. A exploração dos serviços de radiodifusão depende de permissão ou concessão federal na forma da lei. É livre a exploração de empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias, desde que registradas nos termos do artigo 8º. É vedada a propriedade de empresas jornalísticas, sejam políticas ou simplesmente noticiosas a estrangeiros e a sociedade por ações ao portador. Nem estrangeiros, nem pessoas jurídicas, excetuados os partidos políticos nacionais, poderão ser sócios ou particular de sociedades proprietárias de empresas jornalísticas, nem exercer sobre elas qualquer tipo de controle direto ou indireto. A responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das empresas jornalísticas caberão exclusivamente a brasileiros natos, sendo rigorosamente vedada qualquer modalidade de contrato de assistência técnica com empresas ou organizações estrangeiras que lhes faculte, sob qualquer pretexto ou maneira, ter participação direta, indireta ou subreceptícia, por intermédio de prepostos ou empregados na administração e na orientação da empresa jornalística. A sociedade que explorar empresas jornalísticas poderá ter forma civil ou comercial, respeitadas as restrições constitucionais e legais relativas à sua propriedade e direção. São empresas jornalísticas, para os fins da presente lei, aquelas que editarem jornais, revistas ou outros periódicos. Equiparam-se as empresas jornalísticas, para fins de responsabilidade civil e penal, aquelas que explorarem serviços de radiodifusão e televisão, agenciamento de notícias e as empresas cinematográficas. Qualquer pessoa que emprestar seu nome ou servir de instrumento para violação do disposto nos parágrafos anteriores, ou que emprestar seu nome para se ocultar o verdadeiro proprietário, sócio, responsável ou orientador intelectual ou administrativo das empresas jornalísticas, será punida com a pena de 1 a 3 anos de detenção e multa de 10 a 100 salários mínimos vigorantes na capital do país. As mesmas penas serão aplicadas àqueles em proveito de quem converter a simulação o que houver determinado ou promovido. Estão excluídas do disposto do parágrafo 1º e 2º as publicações científicas, técnicas, culturais e artísticas. Caberá exclusivamente a brasileiros natos a responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa dos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas transmitidos pelas empresas de radiodifusão.
É vedado às empresas de radiodifusão manter contratos de assistência técnica com empresas ou organizações estrangeiras, quer a respeito da administração, quer de orientação, sendo rigorosamente proibido que essas, por qualquer forma ou modalidade, pretexto ou expediente, mantenham ou nomeiem servidores ou técnicos que, de forma direta ou indireta, tenham intervenção ou conhecimento da vida administrativa ou da orientação da empresa e da radiodifusão. A vedação do parágrafo anterior não alcança a parte estritamente técnica ou artista da programação e do aparelhamento da empresa. As proibições a que se referem o parágrafo 2º do artigo 3º e o parágrafo 1º do artigo 4º não se aplicam aos casos de contrato de assistência técnica com empresa ou organização estrangeira não superior a 6 meses, exclusivamente referente à fase de instalação e início de funcionamento de equipamento, máquinas e aparelhamento técnicos. Depende de prévia aprovação do CONTEL qualquer contrato que uma empresa de radiodifusão pretenda fazer com empresa ou organização estrangeira, que possa de qualquer forma ferir o espírito das disposições dos artigos 3º e 4º, sendo também proibidas quaisquer modalidades contratuais que, de maneira direta ou indireta, assegurem a empresas ou organizações estrangeiras participação nos lucros, brutos ou líquidos, das empresas jornalísticas ou de radiodifusão. No exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação, não é permitido o anonimato. Será, no entanto, assegurado ou respeitado o sigilo quanto às fontes ou origem de informações recebidas ou recolhidas por jornalistas, radiorepórteres ou comentaristas. Todo jornal ou periódico é obrigado a estampar no seu cabeçalho o nome do diretor ou redator-chefe, que deve estar no gozo de seus direitos civis e políticos, bem como indicar a sede da administração e do estabelecimento gráfico onde é impresso, sob pena de multa diária de, no máximo, 1 salário mínimo da região, nos termos do artigo 10º. Ficará sujeito à apreensão pela autoridade policial todo impresso que, por qualquer meio, circular ou for exibido em público sem estampar o nome do autor e editor, bem como a indicação da oficina onde foi impresso, sede da mesma e data da impressão. Os programas de noticiário, repórteres, comentários, debates e entrevistas nas emissoras de radiodifusão deverão enunciar no princípio ou ao final de cada um o nome do respectivo diretor ou produtor. O diretor ou principal responsável do jornal, revista, rádio e televisão manterá em livro próprio que abrirá e rubricará em todas as folhas para exibir em juízo, quando para isso for intimado, o registro dos pseudônimos seguidos da assinatura dos seus utilizantes, cujos trabalhos sejam ali divulgados.